Para a gente entender a América de hoje, a contemporânea, é essencial a gente voltar no tempo. Voltar para o momento em que o mapa do continente foi, sabe, completamente redesenhado. Pensa só, em pouco mais de um século, territórios que eram colônias por 300 anos se tornaram nações independentes. Entender como esse novo mundo nasceu e os processos que formaram tudo isso é o nosso ponto de partida hoje. Então, a nossa análise vai passar pelos pontos principais dessa baita transformação. A gente vai dividir em 5 partes, ok? Primeiro, o cenário de um continente que renasce. Depois, a primeira grande ruptura pela liberdade. Aí, o desmoronamento do Império Espanhol. Os desafios gigantescos de construir uma nação. E, para fechar, os 2 destinos bem diferentes que se consolidaram aqui na América. Isso tudo nos leva à pergunta central, aquela que vai guiar a nossa conversa sobre esse processo tão complexo de construir uma nação. Afinal, como é que colônias viram países? Quais foram os caminhos? E por quê? Vamos começar ambientando a cena. Imagine só, entre o fim do século XVIII e o comecinho do século XX, as Américas passaram por uma mudança, assim, radical. Deixaram de ser um monte de território europeu para se tornar um mosaico de nações soberanas. E o ritmo foi alucinante, viu? Começou lá em 1776 com os Estados Unidos e isso criou um efeito dominó. Quando chegou em 1825, quase toda a América Espanhola continental já estava livre. Um processo longo que só foi terminar mesmo em 1898 com Cuba. Certo? Agora vamos mergulhar na primeira ruptura que deu certo com uma potência da Europa. Foi um evento que abriu um precedente poderosíssimo para todo o continente. As reclamações eram bem claras. Depois da Guerra dos 7 Anos, a Grã-Bretanha, para cobrir as dívidas, começou a criar um monte de imposto novo para as colônias. Só que para os colonos, que já estavam lendo as ideias liberais da época, isso feria um princípio básico. Não dá para ter imposto sem representação política. Simples assim. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi um marco. Como bem disse o historiador René Rimon, foi a primeira vez que uma nação baseou sua própria existência em princípios da cidadania moderna, como a soberania do povo, um modelo que, claro, ia ecoar pelo mundo todo. Agora vamos avançar um pouco e ver como essa história se desenrolou em outros lugares, porque o estopim para a independência na América Espanhola, como a gente vai ver, foi bem diferente. Olha, e o que é muito interessante aqui é justamente o contraste. Enquanto os colonos americanos reagiram a um controle da metrópole que ficava cada vez mais forte, na América Espanhola a faísca foi outra coisa. Foi o colapso do poder central, lá na Espanha, quando Napoleão invadiu o país em 1808. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte. Na América Espanhola, quem liderou os movimentos de independência foram, na maioria, as elites locais, os chamados crioulos. Eles tinham medo danado de uma revolução social vinda de baixo, como a que libertou o Haiti. Então, eles viram na independência uma chance de tomar o poder e, principalmente, manter a ordem social do jeito que estava. Só que conquistar a independência era só o primeiro passo. E aqui a gente chega num dos pontos mais importantes para entender a formação desses novos estados. O desafio de construir uma nação estável, funcional, partindo praticamente do zero. Simón Bolívar, ele tinha um sonho enorme. Ele imaginava uma grande confederação das ex-colônias espanholas. Algo unificado, poderoso. Um projeto continental, sabe? Grandioso mesmo. Mas esse sonho, bom, ele bateu de frente com a realidade. As diferenças gigantescas entre as regiões e o poder das elites locais, e esse é um aspecto fundamental, tornaram essa união impossível. O resultado? Uma enorme fragmentação política. E desse vácuo de poder central surge uma das características políticas mais marcantes da América Latina no século XIX, o caudilismo. Esse sistema, dominado por chefes locais, os caudilhos, acabou virando a realidade política em muitas dessas novas nações. E aí, quando a poeira das guerras de independência finalmente baixou, ficou muito claro que 2 modelos bem diferentes de desenvolvimento estavam nascendo no continente. É isso. De um lado, os Estados Unidos se consolidando como uma república federal única, movida pelo capitalismo industrial. Do outro, a América Latina, que se viu politicamente toda fragmentada e com sua economia focada num modelo agroexportador, controlado por umas poucas famílias, as oligarquias. E esse modelo que se firmou na América Latina foi o chamado Estado oligárquico. Esse é outro ponto fundamental para a gente entender essa história. Nele, uma pequena elite de donos de terra controlava tudo.
a política e a economia, e eles foram adaptando os ideais liberais só para manter o poder nas próprias mãos. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como as economias latino-americanas se especializaram. Elas viraram as grandes fornecedoras de matéria-prima, produtos agrícolas, minérios, coisas da pecuária, para um mundo que estava se industrializando a todo vapor. Agora, o que é fascinante nesse gráfico é como ele mostra a diferença brutal no desenvolvimento da infraestrutura. A rede de ferrovias nos Estados Unidos era gigantesca e foi o motor do crescimento industrial deles. A disparidade com o resto do continente é absurda. E é nesse contexto todo que os Estados Unidos anunciam para o mundo a sua nova política externa, a Doutrina Monroe. Era uma declaração bem ousada, resumida naquela frase "América para os americanos". Era um sinal claro da sua crescente afirmação como potência regional. E se no começo isso era mais um desejo do que uma realidade, no fim do século a história já era outra. Com seu poder industrial e militar consolidado, a doutrina Monroe virou uma ferramenta de verdade para a intervenção dos Estados Unidos no resto do hemisfério. O caso de Cuba é o exemplo perfeito disso. Os Estados Unidos intervieram na guerra de independência da ilha e, mesmo Cuba se tornando independente no papel, a tal da Emenda Platt deu aos americanos o direito de intervir nos assuntos cubanos sempre que quisessem. Isso inaugurou uma nova era de influência. Então, fica bem claro, né? O século XIX forjou duas Américas. Os processos de formação de cada uma levaram a destinos muito diferentes. Uma se tornou um gigante industrial, a outra um conjunto de nações fornecedoras de commodities. Mas, a partir dali, os destinos delas estariam para sempre interligados. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. Ao estudar todo esse processo de formação, a pergunta que fica para os dias de hoje é: depois de 2 séculos, será que essas duas Américas, com origens e caminhos tão distintos, estão se aproximando ou se distanciando cada vez mais?